Meus amados e amadas, estamos chegando ao final da quaresma. E hoje nós estamos vendo uma das últimas viagens de Jesus a Jerusalém. Ele está entrando no templo. O templo que todo mundo conhece como Templo de Salomão. Mas era de Salomão o templo? Aquele templo que Jesus entrou era o segundo templo. Porque o templo que Salomão havia erguido conforme Deus havia instruído, ele havia sido destruído pelos mesopotâmios. E quando o Império Romano invade Israel, o imperador daqueles dias envia para Jerusalém um homem chamado Herodes o Grande, que de grande não tinha nada, era uma tampinha. Mas ele tinha um ego do tamanho do mundo. Herodes era judeu? Não. Herodes era temente a Deus? Não. Mas ele se achava o próprio Deus. E ele então manda edificar um templo maior que o de Salomão, reveste aquele templo de ouro, coloca as pedras, só que o templo ergue, só que Deus vai embora. A Arca da Aliança já não existia mais naquela época, então o tabernáculo era vazio. Existia a pedra do sacrifício no Monte Moriá, ela está lá até hoje. Só que a presença de Deus tinha saído porque os sacerdotes se corromperam. Vocês lembram da primeira leitura? O que Deus dizia para Moisés? Não fará para vocês outros deuses, pois só eu sou Deus. E não façais esculturas de outros deuses. Mas lá estava a escultura de Herodes. Todos aqueles que chegavam diziam: esse é o grande templo de Herodes, e não o templo de Deus. E aí os sacerdotes eram obrigados a fazer aquilo que o imperador romano mandava. Porque quem tinha construído o templo foi as pessoas? Não, foi o império. Eles eram obrigados a deixar o comércio dentro do templo, porque o templo não era deles. O templo era do imperador romano. O imperador de tempos em tempos ia lá e saqueava o cofre do templo, porque o dinheiro pertencia a quem? Ao Herodes. E Jesus entra lá e diz: isso aqui não é uma casa de oração. O imperador criou isso aqui para quê? Para obrigar que os judeus vão a esse lugar, vejam como ele é bom, e as pessoas ficam prestando culto a ele, e não ao Senhor. Então Jesus diz: esse não é o templo que Deus quer. Aqui não habita o Shekinah de Deus. E diz mais: esse templo vai cair e não vai se erguer. E a gente viu que ele nunca mais se ergueu. Aí vocês vão dizer: padre, porque não teve oportunidade? Teve. Lá na Idade Média tentaram reconstruir esse templo. Veio um terremoto tão grande em Jerusalém que as fundações que foram levantadas se partiram todas, e o templo não ergueu. Depois os muçulmanos fizeram aquele domo da rocha, exatamente onde está a pedra do Monte Moriá, e esse templo nunca mais se levantou. Nunca mais. E não faltou chance, hein? Já tentaram tomar aquela parte da praça, já tentaram fazer, não conseguiram erguer, como Jesus disse no Evangelho. O templo ia cair apenas 30 anos depois da crucificação de Jesus, porque Jesus estava dizendo que o templo agora não ia ser mais um prédio de pedras, mas o templo do Deus vivo seria agora o próprio corpo de Jesus, o corpo do Cristo ressuscitado.
Por isso ele diz: o templo será destruído, mas 3 dias depois eu ressuscitarei esse templo. E depois o Cristo ressuscitado, reunindo os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam vocês o Espírito Santo. Veja, aquele Espírito do Senhor que habitava apenas no tabernáculo, agora habita em nós. E aí cumpre-se a palavra do Antigo Testamento que dizia: não é difícil de encontrar, não está longe para que precises ir buscar, não precisa ser gritado, mas a palavra do Senhor estará dentro de vós.